Fala galera, você está no canal Mate1000, Matemática para Concursos Militares. Meu nome é Eric, sou professor de matemática e hoje nós vamos para a parte 3 do nosso vídeo sobre forma exponencial de números complexos. Bom, o que a gente vai abordar nesse vídeo? Eu queria falar com vocês alguns detalhes sobre algumas dúvidas que podem ter surgido a respeito da forma exponencial e também fazer a demonstração da identidade de Euler que eu fiquei devendo para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu queria fazer uma rápida observação a respeito da forma exponencial. Então, lembra que nós falamos, por exemplo, da potenciação de números complexos e nós mencionamos o i elevado a i? Como é que nós resolvemos o i elevado a i? A gente resolveu da seguinte forma. A base a gente escreve na forma exponencial, então seria o i é igual a cis de π sobre 2, que é igual a e elevado a π sobre 2i. Tudo bem? Então ficaria da seguinte forma. E elevado a π sobre 2i elevado a i, que seria igual a e elevado a π sobre 2i ao quadrado, que é e elevado a menos π sobre 2. Tudo bem? Então, isso aqui que eu escrevi não está completamente errado, mas está um pouco incompleto, eu diria. Por quê? Existe uma certa divergência entre os matemáticos sobre o uso do símbolo de igualdade nesse tipo de operação. Por quê? Porque i elevado a i não tem um valor único, tá? Por que ele não tem um valor único? Porque, na verdade, o argumento de i não é único. Aqui eu usei apenas o argumento principal, usei o π sobre 2. Porém, eu poderia, por exemplo, ter escrito i como sendo cis de 5π sobre 2. Né? 5π sobre 2 também é um argumento, é π sobre 2 mais 2π. Né? Ele também é um argumento de i. E isso faria com que a base seria e elevado a 5π sobre 2i. Então, na verdade, i elevado a i também poderia ser e elevado a 5π sobre 2i elevado a i, que daria e elevado a menos 5π sobre 2. E aí a grande dúvida é, como é que i elevado a i pode ser igual a e elevado a menos π sobre 2 e, ao mesmo tempo, i elevado a i pode ser igual a e elevado a menos 5π sobre 2? Então, pessoal, isso na verdade é um abuso de notação que a gente faz. Tá? Não é muito correto você usar o símbolo de igualdade quando você tem que uma operação ela não dá um resultado único. Tá? E a operação de potenciação, exponenciação de números complexos, ela não dá um resultado único. Tá? Então, isso é algo que gera muita confusão. Uma coisa é, por exemplo, 2 ao cubo, da forma como é definido, não há dúvidas de que isso é 8. Tá? Porém, i elevado a i tanto pode ser e elevado a menos π sobre 2, como pode ser e elevado a menos 5π sobre 2. Tá? Essa confusão também aparece quando, por exemplo, a gente fala das raízes quadradas. Né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 1, a gente diz que é o i, né? Mas, na verdade, a raiz quadrada de menos 1 também é o menos i, porque o menos i ao quadrado também dá menos 1. Então, o problema é que raiz de menos 1 é igual a i, raiz de menos 1 também é igual a menos i, porém, i não é igual a menos i, né? São coisas diferentes. Então, a gente não está muito acostumado com isso, por isso que eu falo que é um abuso de notação. A gente está acostumado a dizer o seguinte, ó, se x é igual a y e se x é igual a z, então, obviamente, y também é igual a z, certo? A gente tem a transitividade da igualdade. E aqui isso não vale. Tá? Quando a gente fala de números complexos. Então, não seria muito correto usar o símbolo de igualdade. É claro que eu usei, mas como forma de abuso de linguagem, né? Abuso de notação. Por que eu estou dizendo isso? Como é que então, se não existe isso, então quer dizer que não cairia em prova? Então, eu acho que não. Eu acho que ele poderia cobrar em prova, só que ele teria que adaptar o enunciado. Né? Ele poderia, por exemplo, falar assim, um possível valor de ou para i elevado a i é
sei lá, e elevado a menos π sobre 2. Verdadeiro ou falso? Aí, verdadeiro. Entendeu? Então, só para deixar isso claro, que a gente usou o símbolo de igualdade, mas não é muito correto usar o símbolo de igualdade aqui não, porque, como eu disse, esse valor não é único. A gente está executando uma operação que ela não nos fornece um único valor. Então, o símbolo de igualdade não seria mais correto. Talvez um símbolo de pertence, talvez faria mais sentido. Enfim, os matemáticos não têm digamos, eles não concordam, né? Não existe uma notação pacificada quanto a isso, né? Que todos concordam. Só para deixar isso aí claro. Então, quando a gente fala do i elevado a i, a forma mais correta seria dizer o seguinte, que i elevado a i é e elevado... O certo seria dizer o seguinte, quando eu quero calcular i elevado a i, o mais correto seria dizer que o i é e elevado a π sobre 2 mais π sobre 2 mais 2kπ i. Tudo isso elevado a i. Ou seja, na verdade, i elevado a i não é um único valor, ele é uma família de valores, né? Multiplicando seria e elevado a menos π sobre 2 mais 2kπ, com k inteiro. Ok? Isso seria o mais correto a se dizer. Tá? Mas como eu falei, ele pode falar assim, um possível valor de i elevado a i, tá certo? Ou até, quem sabe, usar o 2kπ, né? Ele poderia usar dessa forma também. Então, pessoal, fiquem com essa informação. Tudo que eu usei lá em cima, quando eu usava o θ, do e elevado a i θ, o ideal é que você coloque também o 2kπ. Pensem que pelo menos ele está embutido. A gente não está aqui também para fazer um curso muito rigoroso dessa parte de números complexos, mas eu queria pelo menos que vocês tivessem essa noção, porque vai que ele pergunta, um possível valor para i elevado a i é elevado a menos 5π sobre 2. Se você pensar que i elevado a i é apenas e elevado a menos π sobre 2, você colocaria como falso, e não é falso, né? Porque na verdade é uma família de valores, né? Você tem que colocar o 2kπ. Ok? Então só esse detalhe aí que eu queria passar para vocês. O próximo detalhe que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu queria falar sobre a demonstração da identidade de Euler. Então vamos lá. A gente viu a identidade de Euler. Que é cis de θ igual a e elevado a iθ. Ok? Mas a gente não viu a demonstração. A demonstração dela envolve cálculo. Então eu vou precisar que vocês tenham uma base aí de cálculo. Tá? Como é que se faz a demonstração? Essa demonstração ela envolve o que a gente chama de expansão em polinômio de Taylor de uma função. O que é isso? Imagina que eu tenho a função f de x igual a e elevado a x. Ok? E aí eu quero aproximar essa função por uma função polinomial. Por que eu ia querer aproximar ela por uma função polinomial? Porque muitas vezes na matemática a gente não está interessado no valor exato, a gente está interessado num valor aproximado. Um valor aproximado já resolve o nosso problema. Então, a tendência é a gente, por exemplo, aproximar por uma função polinomial de primeiro grau, que significaria aproximar por uma reta. Essa é uma possibilidade. Para alguns pontos aqui próximo de zero, o valor fica praticamente igual, ok? Dependendo do nível de aproximação que você quiser. Agora, eu posso também tentar ser mais preciso e aproximar para uma função de segundo grau, ou seja, tentar conseguir aqui uma parábola aqui, que aproxime melhor. Ou posso tentar uma outra função, uma função de terceiro grau que aproxime cada vez melhor, e assim por diante. Então, a ideia é a gente utilizar um polinômio t de x, né, que é o polinômio de Taylor, que vai ter coeficientes a0, a1, a2,
até a n, x elevado a n, de forma que ele consiga aproximar, ou seja, ter valores muito próximos dos valores que a gente tem de a elevado a x. E aí, qual foi a ideia dele genial? Ele pensou no seguinte, bom, como é que eu vou aproximar? Eu vou forçar que esse polinômio tenha o seguinte, o valor dele em zero seja igual ao f de zero. A derivada dele em zero seja igual à derivada de f em zero. A segunda derivada dele em zero seja igual à segunda derivada de f em zero. E assim por diante. Ou seja, ele quer um polinômio que o valor seja da função em x igual a zero seja igual, o valor da derivada da função em x igual a zero seja igual, da segunda derivada da função em x igual a zero seja igual, e assim por diante. Tá bom? E aí? Bom, a gente quer achar essas derivadas. Agora, por que ele usa até polinômios? Né? Até fica claro agora. Porque polinômio é muito mais fácil de derivar, é uma função muito mais fácil de se manipular. Né? É apenas uma soma de potências de x. Ok, então vamos lá. Quando ele fala que t de zero tem que ser igual a f de zero, a gente chega no seguinte, t de zero seria o quê? Substituição de x por zero no polinômio t de x. E aí você anula o termo a1, a1x, a2x ao quadrado, até a nx elevado a n. Sobra apenas o a0. Então ficamos com a0 igual a e elevado a zero, que é o f de zero, né? Que é 1. Então já descobrimos o primeiro coeficiente, o a0. Ele tem que valer 1. Agora a gente precisa que t' de zero seja igual a f' de zero. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso descobrir quem é t' de x. T' de x vai ser, derivando, o a0, a derivada de a0 é zero, porque é uma constante. Então vamos ficar com a1 mais 2a2x mais 3a3x ao quadrado, até n a n x elevado a n menos 1, ok? A gente quer que t' de zero seja igual a f' de zero. O que isso significa? Bom, t' de zero significa obter o valor substituindo x por zero em t' de x. Quando eu substituo, eu obtenho a1 igual a f' de zero. Lembra que a função exponencial, a derivada de e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Então isso aqui vai dar e elevado a zero, que é 1. Ok? Então a1 também vai ser igual a 1. Agora vamos para o próximo, t duas linhas de x. Quem seria? T duas linhas de x seria o a1 dá zero, vamos ficar com 2a2 mais 3 vezes 2, a3x, mais 4 vezes 3, a4x ao quadrado, mais n vezes n menos 1, x elevado a n menos 2. Ok? E aí, de novo, vamos forçar que t duas linhas de zero seja igual a f duas linhas de zero. Então, o que vai acontecer? T duas linhas de zero vai dar 2a2, vai ser igual a f duas linhas de zero, f duas linhas de x é elevado a x, então daria e elevado a zero de novo, que é igual a 1. Consequentemente, a2 é igual a 1/2. Certo? Então a coisa já está se configurando. O primeiro coeficiente deu 1, o segundo deu 1, o terceiro deu 1/2. Agora vamos para o t três linhas de x. T três linhas de x seria quem? Seria t três linhas de x seria 3 vezes 2 vezes 1 vezes a3 mais 4 vezes 3 vezes 2 a4x mais 5 vezes 4 vezes 3 vezes
a 5x ao quadrado, e assim por diante, até n vezes n menos 1 vezes n menos 2, x elevado a n menos 3. Ok? E aí, de novo, né? Se eu quero forçar que t 3 linhas de 0 seja igual a f 3 linhas de 0, o que vai acontecer? T 3 linhas de 0 vai anular todos esses termos que tem x, vai sobrar 3 vezes 2 vezes 1, A3. Eu vou colocar assim, ó, 3 fatorial A3 igual a f3 linhas de 0, que é e elevado a 0, que é 1. Logo, A3 é igual a 1 sobre 3 fatorial. Beleza, então isso já está nos dando uma dica, né? Na verdade, o A2 deu 1 sobre 2, mas na verdade o que se estava querendo dizer aqui é 1 sobre 2 fatorial. 1 sobre 2 fatorial. E esse t', quando eu fiz o t' de 0 igual a f' de 0, né, a gente encontrou que o A1 é 1, que na verdade é 1 sobre 1 fatorial. Bom, seguindo essa ideia, né, a gente pode até provar por indução, a gente vai perceber que, na verdade, o polinômio t de x, ele vai ser o seguinte, ó, 1 mais x sobre 1 fatorial mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante, até x elevado a n sobre n fatorial. Certo? Esse é o polinômio de Taylor, né? A expansão de Taylor da função exponencial de grau n. De grau n. O que acontece? Esse polinômio é igual a e elevado a x, por um acaso? É igual? Não, ele não é igual a e elevado a x. Ele aproxima os valores. Se eu fizer, por exemplo, se eu pegar um polinômio de segundo grau, né, da expansão de Taylor, o t2 de x, que seria 1 mais x ao quadrado sobre 2, e calcular, por exemplo, f de 2, por exemplo, eu vou ver que eu vou encontrar valores muito próximos. f de 2 é e elevado ao quadrado. E aqui daria o quê? 1 mais 2 ao quadrado sobre 2, que vai dar 5. Né? Isso aqui vai dar quanto? É 2,72 ao quadrado, que deve dar ali aproximadamente 5, alguma coisa. Então você acha valores próximos. Né? Quanto mais afastado do zero, né, x igual a 2 já é um valor um pouco afastado. Se você atribui valores longe do zero, começa a ficar ruim a aproximação. Quanto mais próximo do zero, mais aproximado está. Beleza, então elas não são iguais, mas são valores muito próximos. A grande questão é, e aí é o pulo do gato, é que quando n tende ao infinito, ou seja, quanto mais termos eu coloco nessa função, né, quanto mais eu aumento o grau desse polinômio, acrescentando novos termos, aí sim acontece de Tn ficar cada vez mais próximo de e elevado a x. Cada vez mais próximo de e elevado a x. Ele tende a e elevado a x. Na verdade, se n tende a infinito, eu posso dizer que ele fica igual. Tá? Então, cuidado. Aqui entra o conceito de infinito. Não pense que se fossem infinitas coisas funcionaria. Não é infinitas coisas. Quando a gente usa o símbolo de infinito, a gente está dizendo que se eu continuasse a cada nova etapa, eu fico cada vez mais próximo. É isso que ela quer dizer. Tá? Ela não quer dizer que existe um infinito de vezes que eu conseguiria chegar. Não existe isso. Esse símbolo infinito é só uma forma de você dizer que o comportamento desse polinômio, a cada nova etapa, é ficar cada vez mais próximo da função e elevado a x. Tá? Então, a gente pode dizer, de uma maneira um pouco mais rebuscada, que a gente pode dizer de uma forma mais rebuscada que e elevado a x é igual ao somatório com k indo de 0 até o infinito,
de x elevado a k sobre k fatorial. Tá bom? Isso aqui é que diz o polinômio de Taylor, né? A expansão de Taylor para a função e elevado a x. Ok? E aí, a gente consegue, usando esse mesmo procedimento, fazendo t de 0, t' de 0, t duas linhas de 0, a gente consegue fazer a expansão das funções seno e cosseno também. Tá? Eu vou deixá-las, não vou fazer todo esse procedimento de novo, mas vou mostrar para vocês aqui. A da função cosseno de x, vai ser 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, e por aí vai. E a seno de x também tem uma expansão fazendo esse mesmo procedimento. Quem tiver curiosidade, faz aí no seu caderninho que vai ser um treino bem legal. Vai ser x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, mais... Ok? Então, provavelmente o Euler, né, analisando as expansões de Taylor do seno, do cosseno e da função exponencial, que a gente viu aqui, que seria 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Tá? Então, provavelmente, ele comparando essas três expansões, ele viu que deve ter uma forma da gente relacionar elas. Como? Ele colocou o seguinte. Ele fez e elevado a ix. O que seria e elevado a ix? Vai ser 1 mais ix sobre 1 fatorial, mais ix ao quadrado sobre 2 fatorial, mais ix ao cubo sobre 3 fatorial, mais ix à quarta sobre 4 fatorial, mais ix à quinta sobre 5 fatorial, certo? E aí, lembrando, né, que as potências de i, elas têm aquele ciclo, né? I ao 1i menos 1 menos i. Então, ficamos assim. E elevado a ix vai ser igual a 1 mais ix sobre 1 fatorial menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais... Aí, i ao cubo é menos i. Então, vai ficar menos i x ao cubo sobre 3 fatorial. E a quarta é 1, então mais x à quarta sobre 4 fatorial. E a quinta é igual a i, então mais i x à quinta sobre 5 fatorial. E assim por diante. Bom? Se a gente juntar agora a parte real e a parte imaginária, olha o que acontece. Ó, junta aqui, parte real seria 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos, e por aí vai. E aí junta aqui a parte imaginária. A parte imaginária seria x, né, x sobre 1 fatorial, que é x, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e assim por diante. E aí, bom, nós já vimos aqui que essas são exatamente as expansões do seno e do cosseno.
Então, essa aqui é a expansão de cosseno de x e essa aqui é a expansão de seno de x. Beleza? Então, é assim que ele demonstrou a identidade E elevado a iθ igual a cis θ. Beleza, pessoal? Linda essa relação, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né? Quando você aplica, por exemplo, θ igual a π, você obtém E elevado a πi igual a cis de π, que é menos 1, ok? Passando para o outro lado, E elevado a πi mais 1 é igual a zero, certo? E elevado a πi mais 1 é igual a zero. E essa também é chamada de identidade de Euler, né? Essa, na verdade, acho que é mais conhecida como identidade de Euler, porque ela é muito bonita porque ela relaciona as 5 constantes mais importantes da matemática. São elas o E, o π, o i, o 1 e o 0. Né? Ela relaciona as 5 constantes numa igualdade só. Então, por isso, tem gente que tatua no braço, tem gente que diz que é a igualdade mais linda da matemática. Enfim, essa é a importância aí dessa igualdade, realmente uma igualdade belíssima aí para vocês. Tá bom, gente? Então era isso, espero que tenham gostado. Eu tenho uma listinha de exercícios. Conforme forem aparecendo dúvidas, eu faço talvez uma parte 4 desse vídeo com gravação das questões que forem mais interessantes. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.